Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao podcast deste sábado, 3 de junho de 2023. Hoje a igreja também se veste com a cor do sangue, do martírio. Daqui a pouco, no Santo do Dia, você vai conhecer essa bela história de fidelidade a Cristo. São os nossos heróis na fé. Por isso, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Amém. Marcos capítulo 11, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a terceira vez que Jesus entra em Jerusalém e caminha no templo, que agora se tornou a sede habitual dos seus ensinamentos. O templo não é mais o lugar do mercado, ou mesmo dos negócios particulares. Jesus o purificou, fazendo dele o espaço da manifestação da palavra de Deus. E neste contexto, ao confronto definitivamente com os líderes religiosos de Israel, para mostrar quem é o verdadeiro pastor do povo. Não é por acaso que os líderes o questionam sobre sua autoridade. Com que autoridade você faz essas coisas? Eles estavam convencidos, como temos certeza também de nossas ideias, dos nossos hábitos, das nossas manias, de que fundavam sua autoridade na doutrina de Moisés. Mas em quem Jesus baseou a autoridade dele? Não há dúvida de que esta foi uma questão central. De certa forma, é o mesmo problema que surgiu em Nazaré no primeiro sermão de Jesus sobre a questão da autoridade do Evangelho. Tanto os habitantes de Nazaré como os chefes do povo recusaram que Jesus tivesse autoridade sobre eles. Não podia reclamar nada deles, muito menos pedir que lhe confiassem a vida. Mas sabemos que é precisamente neste contexto que, desde Nazaré até Jerusalém, a questão está baseada na fé. Não se trata de convicções racionais, mas de confiar a própria vida a Jesus e a sua palavra. Será que de fato também nós somos capazes disso? Ou ainda nossas seguranças estão nas coisas deste mundo? Isso serve para mim e isso serve para você também. São Carlos Luanga e companheiros, queremos rezar até a morte. Atraído pelos missionários da África, chamados de Padres Brancos, fundados pelo cardeal Lavigeri,
Carlos Luanga foi alcançado pela força do Evangelho em 1885. Ele se tornou chefe dos jovens pajens que serviam à corte do rei Mwanga em Uganda, na África, que há pouco haviam se convertido, sendo ele um exemplo e um incentivador desses fiéis seguidores da fé católica. E recebeu, em 1934, através do Papa Pio IX, o título de padroeiro da juventude africana. Devido às diferenças culturais e os sofrimentos decorrentes da colonização, a evangelização na África foi um processo doloroso. Os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, de caridade, para que não fossem confundidos com os colonizadores. Pouco tempo depois da entrada dos padres que foram causa da conversão de Carlos e dos seus companheiros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. Um pajem de 17 anos chamado Dionísio foi visto ensinando religião. Assim, de próprio punho, o rei atravessou seu peito com uma lança, deixou-o agonizando por toda a noite e só permitiu sua decapitação na manhã seguinte. Usou este exemplo para avisar que mandaria matar todos os que rezavam. Diante de toda essa situação, Carlos, depois de muito se preparar junto com seus companheiros, batizando os que ainda não haviam sido batizados, apresentou-se diante do rei com o firme propósito de não negar a fé, seguido de outros 15, quando em sua corte o rei separou os pajens entre os que rezavam e os que não rezavam. Todos aqueles entre vocês que não têm intenção de rezar podem ficar aqui ao lado do trono. Aqueles, porém, que querem rezar, reúnam-se contra aquele muro. Mas vocês rezam de verdade? Perguntou o rei. Sim, meu senhor, nós rezamos realmente, respondeu em nome de todos o próprio Carlos. E querem continuar rezando? Sim, meu senhor, até a morte. Então, matem-nos. Decidiu bruscamente o rei, dirigindo-se aos algozes. Além do ódio à religião, acredita-se que o rei também estava movido pelo ódio à santa pureza, já que essa formação de pajens muitas vezes eram obrigados a satisfazer os desejos impuros do rei. Para aumentar o sofrimento dos condenados, foram transferidos para uma prisão, sofrendo ultrajes e violência durante todo o caminho pelos soldados do rei. No dia 3 de junho de 1886, na expectativa de evitar mais conversões, o rei decretou a morte de Carlos, que foi queimado vivo diante de todos. Dirigindo suas últimas palavras a um dos jovens que viriam a morrer com ele, disse o seguinte: pegarei a tua mão. Se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas. A tentativa foi frustrada. Seguindo o irmão na fé, nenhum deles, jovens de até 20 anos, renegou, até que em 1887, o último deles morreu afogado, como parte dos corajosos mártires de Uganda, na África. Todos rezaram até o fim. E um deles dizia ao morrer: uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existirmos mais, outros virão depois de nós. São Carlos Luanga e os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920 por Bento XV e 30 anos depois, declarado padroeiro da juventude africana, o Papa Paulo VI, em 1964, canonizou esse grupo de mártires. Meu Jesus, ensina-me a testemunhar a fé como fizeram estes servos fiéis teus, que enquanto eu viver, o Senhor me conceda a graça da oração constante, da perseverança nos teus ensinamentos e do amor à tua santa pureza, que eu possa ser parte dessa fonte que nunca deixa de jorrar a tua água, que é fonte de libertação e salvação. Conceda-me, Jesus, pela intercessão de São Carlos e de todos os seus jovens companheiros, uma fé muito além do meu entendimento e um coração abandonado à tua vontade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e nos falamos amanhã.